Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse programa Fala Infantil Livre de Atrasos. Nesse programa eu apresento a mães e pais o caminho, a jornada para resolver a fala infantil em até 7 semanas. E eu sou Júlia Dalólio, gente, vocês já me conhecem. Cada dia eu venho trazer um tema para resolver, para chegar um pouco mais a resolver essa fala, para clarear o que envolve tudo isso. E no episódio de hoje eu vou trazer um tema bem interessante, que é como ganhar dinheiro brincando com a sua criança. Chega a ser estranho, chega a soar estranho, né? Mas nós vamos resolver até o final dessa live como ganhar dinheiro brincando com a criança. Então me acompanhe, já aviso que essa live não vai ficar gravada, ela vai sair do ar. Então é bom que você possa tirar esse tempo, né? Dar esse tempo para você acompanhar até o final. Já faço um convite antes de começar, porque depois eu não vou conseguir parar, vai ser uma metralhadora hoje de palavras e conteúdo e atividade para você fazer hoje ou amanhã. Mas para você já acolher isso e ver que é possível o que eu estou trazendo nessa live. Como ganhar mais dinheiro, ao mesmo tempo brincar com a criança. E você já vai poder praticar isso hoje. Não é uma questão de espera. Por isso que eu convido, tá? 2 convites. Ficar até o final e entrar no grupo do Telegram. Essa live vai ir inteira para lá depois. Se você não pode assistir, pelo menos entra no grupo do Telegram e você vai conseguir pegar esse conteúdo que é imperdível e que você já vai sair aplicando uma atividade. Tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira pergunta. Você já pensou em todo o benefício? Em todo o benefício que vai trazer para você esse conteúdo? Tirar vantagens disso, né? Quanta economia você vai ter, quantos benefícios você vai ter brincando mais com a sua criança em casa, sem gastar por isso, ou gastando o mínimo possível, mas aproveitando ao máximo possível, ao máximo de pessoas da família aproveitando esse gasto. Que não é um gasto, é um investimento. Investindo em vocês como família. Investindo no dia a dia de vocês já pensaram sobre isso? Quanto vocês não têm tempo, nós, a maioria, né? A não ser que a gente faça esse tempo, quanto não há tempo para brincar com a criança? E às vezes não sobra dinheiro para fazer algo diferente, algo fora do comum, fora da rotina? Então, se você nunca pensou nisso, hoje é o dia. Hoje eu vou fazer você esmagar esse pensamento. Já que nunca pensou, nós vamos pensar, analisar, resolver. E chegar numa conclusão que isso aqui é água e vinho. Você muda a sua vida se você entender esse conteúdo. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, esse brincar tem que ser entendido. O que é brincar? O que é brincar? Para muita gente, brincar é ficar sem fazer nada, é brincar com brinquedos. Às vezes tem que comprar brinquedos ou ir no centro gastar, ou ir no shopping no pula-pula, né? Às vezes o brincar ele está dentro de uma caixinha, que se não tiver aquela caixinha, a pessoa não consegue brincar, a família não consegue brincar. Então parece que a desculpa sempre é: não brinco porque não tenho tempo, está dentro da caixinha. Não brinco porque não tenho dinheiro, não sobra dinheiro. Não brinco porque não tem brinquedos, não tem eletrônico. Ou tem eletrônico, tá brincando no eletrônico, que aí é o oposto, né? Tem tudo, mas não brinca, não consegue brincar. Então, o que é brincar? A gente tem que posicionar o que é brincar. Se brincar for dentro de uma caixinha, você precisa sempre dessa caixinha para poder brincar com a criança, né? Então, a ideia é você ampliar o brincar e ver que o brincar está nas coisas simples. Não é que o brincar tem que ser uma conquista comprada, um consumo. Na verdade, o brincar é você criar alguma coisa. É você gerar alguma coisa. É você gerar através do quê? Relação, tempo junto, o mínimo possível. Também não quer dizer muito tempo junto. Se você não passa tempo, vai se culpar porque... ou vai dar essa desculpa, né? Então não cabe desculpas e não cabe brincar dentro de uma caixinha. Não deixa brincar na sua cabeça pensar que é brincar como era uma vez.
Se fosse como era uma vez, até estava bom, porque existia maior diversidade, maior 5 sentidos, né? Mas não limitar o brincar. A gente vai ver hoje que brincar não depende do momento, não depende da matéria, do dinheiro. Brincar não depende do lugar. Não tem que ir no shopping para brincar, levar no pula-pula. Ou ir na praia, ou ir no parque, ou estar no eletrônico. Brincar não depende das coisas externas. Então não se prenda a isso para dizer que não brinca. Brincar é uma comunicação. E é uma comunicação que você tem ou você não tem. A gente sabe ou não sabe se comunicar com essa dimensão. Ler a vida como uma brincadeira. Poder aproveitar os momentos como brincadeira. Eu vou explicar para você por que brincar é importante para desenvolver a fala ou qualquer outra coisa, não só o focado na fala, mas qualquer coisa que você for ensinar, até para um adulto, é mais divertido, é mais gravado, é mais memorizado, é fixado e aprendido se tiver o brincar. Porque o brincar é uma comunicação de alguém para alguém, em algum lugar, mas não depende de lugar, você não pode se prender, tá? Então, brincar não depende de brinquedo, não depende de lugar, não depende de comprar, não depende do quê? De idade, né? Não tem idade. Então, se você já acha que é muito velho e não sabe brincar, não depende da sua idade, depende da sua consciência e da sua comunicação. Existem tantas pessoas mais velhas tão divertidas, elas não perderam esse brincar. Elas mantêm aquela comunicação, aquela coisa leve, né, que consegue olhar para o momento de uma forma um pouco mais criativa. Então, gente, não dá para dar essa desculpa, né? Exemplo disso, você não pode mandar uma criança vai guardar os brinquedos. Você vai ter que guardar os brinquedos, está na hora de guardar os brinquedos. E manda uma, e manda duas, e manda 3 vezes, a criança não se diverte com isso. A criança já está recebendo um som mais pesado, mais emotivo, né? Mais duro. Não é algo prazeroso, é algo que gera um pouco de tensão, sofrimento. Então isso é o contrário do brincar. Você pode brincar de bravura, tá bravo com a criança, tá brigando numa historinha, né? Num teatrinho, de brincadeirinha, mas na vida real isso cobra. Isso faz o cérebro, o sistema nervoso tensionar, um som mais forte, uma emoção mais forte que ficou gravada. Então tudo isso você tem que saber que vai ser muito diferente a sua comunicação. O brincar, ele não está nas coisas, ele está na sua fala, no seu comportamento, na sua ideia do que vocês vão fazer. Vocês podem lavar a louça de uma forma muito chata, mandando lavar a louça senão não ganha mesada, prometendo coisas, tirando coisas, né? Eu também já faço isso, já fiz isso. Tira coisa, bota coisa. Não adianta, gente, não adianta. A criança não aprende. E por que ela não aprende? Porque não fixa. Ela não sabe a importância daquilo. Para a gente conseguir, de fato, desenvolver, passar para uma próxima fase, ter diversidade, depois eu vou falar disso, a gente tem que conseguir colocar mais informação, mais conteúdo, em conta-gotas, todo dia um pouquinho. Não é dar tudo quando está junto, fazer uma lavagem de conteúdo, né? Mas quando você está junto, você conta uma gotinha. Você está junto, você está colocando um pouquinho de informação, você está brincando com aquela ação, com aquela tarefa, com aquela atividade. Você não está empurrando isso para a criança. Você está mostrando que isso existe, que é uma possibilidade, né? Então, gente, você não pode mandar alguma coisa de uma forma sem explicar o porquê, sem dar informação, sem pingar aquela gotinha de sabedoria, mas você tá junto para isso. E são as pequenas coisas do dia a dia, como lavar louça, por exemplo. O bebê adora água, a criança adora água. E aí depois você espera todo esse tempo para mandar o adolescente lavar louça? Você acha que ele vai gostar? Aí você não manda com uma forma agradável, manda de uma forma dura.
Ou promete dar mesada, você vai lavar porque você vai ganhar um dinheiro. Mas por que é importante? Deve ser construído, né, gente? Então, a sua comunicação ela é decisiva para as brincadeiras, é decisiva para as linguagens, é decisiva para o desenvolvimento da criança, para a memória das coisas. Não adianta querer que ela aprenda dizendo aprenda. Você tem que construir o aprender, é um caminho, tá? E outra coisa, vou contar para vocês uma coisa que me surpreendeu, sei lá onde, nas redes sociais. Quando eu li um desses sites de maternidade, eu acho. Quando eu li que uma mãe disse assim, que detesta brincar de boneca com a criança. Brinca com muito sacrifício. É um horror para ela brincar de boneca com a criança dela. E aquilo me fez pensar muito por que aquela mãe estava dizendo aquilo, o que tem por trás, né, de não saber brincar, o que tem por trás de não conseguir ver a importância daquilo para a sua criança e não para ela mesma, né, focar nela e não focar na criança. Quanta coisa tem por trás disso. E esse conteúdo, gente, ele é muito para isso. Existem pessoas que não sabem brincar, ou que não tiveram isso na infância, ou que tiveram isso dentro daquela caixinha, né, que eu falei antes, e aí ficam presos nessas coisinhas. Mas agora, depois que você tem um filho, uma filha, você tem que pensar. Você não tem que pensar, o foco da maternidade não é sobre você, é sobre a criança e o seu poder como mãe de alterar aquele indivíduo, de construir aquele indivíduo. Esse é um poder, mas se você pega esse poder ou não pega esse poder, né, gente? E desenvolver a criança, desenvolver a fala infantil, desenvolver o comportamento, o sucesso, a inteligência, a educação, né? A gente chama isso numa caixinha de educação. Desenvolver tudo isso é o seu poder, tá em você, você é o primeiro ponto. Mãe e pai, núcleo familiar, tá? Os outros pontos podem ajudar você ou não. Eles podem até barrar você, ser um obstáculo. Muitos tabus na sociedade são obstáculos. Formas de visão, ensina de um jeito, cobra de um jeito, tá dentro de um tempo que já passou, sabe? Então, não dependam das coisas externas para desenvolver sua criança. Não dá para ficar dependendo disso, porque isso pode ser falho. E você precisa botar isso na sua mão. Esse é o convite. Então, gente, ó, existe uma vida antes da mãe, antes de ser mãe, antes de ser pai. Existe uma vida depois. Você tem que entender isso, processar, andar nesse caminho. Antes de ser mãe, eu não gostava de brincar de boneca, por exemplo. Naquela mãe, né? Aquela mãe disse, eu não gosto de brincar de boneca, tenho horror à boneca, é um sacrifício para mim brincar de boneca. Ela não entende o porquê que para ela é isso e o porquê que ela poderia fazer isso com a criança e ter benefícios, desenvolvimento e ganhar dinheiro brincando com a sua criança. Ela não entende, ela prefere pagar alguém para brincar. Ela prefere pagar uma babá. Ela prefere pagar um profissional, ela prefere pagar uma cura depois para os atrasos. Essa mãe prefere pagar o preço e gastar muito para não brincar com prazer, ela não entende aquilo. Tá, gente? Então são exemplos, é um exemplo bem pesado para mim, porque eu não consigo, até consigo entender, mas o convite é para resolver isso, né? Resolver, porque não tem sentido uma coisa dessas. Aliás, tem muito sentido na diversidade de comportamentos que a gente tem na sociedade, mas isso tem que ser resolvido. Isso é uma barreira no desenvolvimento. Cada coisa que você não consegue atuar é uma barreira no desenvolvimento da sua criança e seu também. A gente tem que mudar, né? Antes de ser mãe, depois de ser mãe. Antes de ser pai, depois de ser pai. Não existe só mais a mãe ali, a pessoa, o indivíduo. Existe uma pessoinha que está sendo criada, transformada pela ação daquela pessoa maior. Tá bom, gente? Então, não dá para dizer que não gosta, não dá para gastar por uma função que poderia ser sua, ia desenvolver tudo.
e não dá para dar mais desculpas, né? É pegar as coisas e realmente se aprofundar, entendê-las completamente. Vou contar outra coisa para você, porque que isso tem a ver com dinheiro também. Imaginem famílias que ganham muito pouco ou que ganham dentro de 2 salários, 1 salário, imaginem isso, ou 3 salários, mas que vão pagar coisas particulares, vão pagar uma escola particular. Famílias que têm que correr atrás dos avanços do desenvolvimento infantil, mas têm que pagar muito caro pelas terapias, que têm que pagar muito caro pelos cursos, pelos estímulos, né? Imagine isso, eu não sei se você passa por isso, mas eu conheço e trabalho com muitas famílias. Inclusive uma família, também para contar para vocês, uma família que não tinha dinheiro, né? E já ouvi muitas vezes essa história, mas como transformam a mudança. Uma família não tinha dinheiro, o que tinha gastava com escola particular para dar uma boa educação, acreditando, né? Acreditando nisso. O que mais? Não tinha dinheiro para sair, porque pagava a escola particular, não tinha dinheiro para comprar uma roupa, porque pagava a escola particular. Não tinha dinheiro para comprar uma farinha, sei lá, alguma coisa diferente, fazer uma pizza em casa, ou chamar uma pizza, né? Então, essa família deixa de vivenciar muita coisa junto para pagar uma escola particular, para pagar curas, terapias profissionais, cursos, para estimular. Essa família está botando todo o seu dinheiro, muitas famílias, em coisas fora, em escola, em cursos, pagando, consumindo esse conhecimento, consumindo essa informação. E as crianças não avançavam. As crianças estavam piorando. O que estava acontecendo, gente? Estava acontecendo que essa família não conseguia ter tempo e nem dinheiro para investir neles, no núcleo, neles como pessoas, neles como família, nas coisas que eles fariam, se tivessem um pouquinho mais de dinheiro. Então, gente, envolve muito dinheiro você ter mais possibilidades, um pouquinho mais de possibilidades. Tem gente que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e também não faz nada com esse dinheiro, não investe neles, continua pagando coisas, continua pagando por esse desenvolvimento e não investe no principal. Então, para quem tem ou não tem muito dinheiro, gente, investir precisa ser primeiro no núcleo, precisa ser na criança com a família. Não adianta você pagar toda a escola particular do mundo e não ter tempo e dinheiro para fazer algo diferente com a criança. Não dá para comprar sorvete, não dá para... Isso pegando exemplos, né? Mas coloca isso em escalas maiores. O que vocês fariam se tivessem mais dinheiro, mais tempo e dinheiro para poder investir em vocês? E para poder ficar mais tempo junto, brincando, se divertindo, aprendendo coisas junto, tendo experiências, indo viajar. Imaginem isso. Parece que é impossível, né? Parece que é impossível você ganhar mais dinheiro, mas a gente vai calcular isso até o final. Porque você tem que entender que não é só o gasto de pagar escolas, de pagar cursos. Você também está gastando tempo e você está comprando coisas para dar esse desenvolvimento que começaria sem gasto praticamente. Começa em vocês, na relação de vocês. É uma relação que precisa de tempo, precisa de dinheiro. Você vai viajar, por exemplo, você vai para uma praia, nem que seja pertinho, você vai gastar um pouquinho mais e vai investir em vocês como relacionamento. Se vocês não têm isso, nem que seja um pouco, a criança não desenvolve, ou nem um pouco atrasa, ou ela não desenvolve tudo o que poderia. Ela, em algum momento, ela vai parar. Ela vai ter dificuldade de se relacionar com vocês. Vocês vão ter dificuldade de se relacionar com ela. Vocês vão gastar em todos os sentidos. E a ideia é que você não gaste para desenvolver a sua criança, ou invista ao mínimo. Se for um gasto, é porque está fora da balança.
certo? Então, se você tem para investir, ok, mas o primeiro ponto é investir em vocês, em tempo junto, pagar alguma coisa para todos juntos. Uma viagem, uma saída, um programa, não sei, um jantar, um café da manhã, qualquer coisa que... Materiais, né? Mesmo materiais. Algo diferente. Se vocês não têm esse valor e não têm esse tempo, vocês não estão investindo em vocês. Vocês estão investindo em coisas de fora para dar desenvolvimento e felicidade para vocês. Tá longe, mas tem que investir pertinho, em vocês mesmos. Primeiro, tá? Na sua convivência, no seu relacionamento, no brincar de vocês. Como fazer isso? Parece difícil? Parece impossível e parece difícil, né? Porque talvez você está ouvindo isso pela primeira vez e precisa processar, precisa raciocinar, precisa botar no papel, precisa fazer um cálculo. Quanto que gasta fora? Nossa, todo esse dinheiro eu poderia pegar e investir numa viagem com a minha família? Poderia investir em coisas diferentes, fazer coisas que a gente nunca fez? Né? Ter experiências diferentes? Daria para fazer ou metade? Faz esse cálculo, você vai ter que entender isso. Né? E outra, gente, quando você cria habilidades de inventar, habilidades de criar atividades, habilidades de se divertir, porque é uma comunicação, isso não vem pronto, você tem que desenvolver isso. Quando você se torna divertido, educando, ensinando, mandando lavar louça, né? Você pode mandar lavar louça bravo ou faz um jogo. Vamos ver quem lava a louça mais rápido. Eu seco e você lava e eu vou botar um tempo. E eu quero ver se você vai se concentrar e eu também. E quem fizer mais rápido é ponto. Vai ser um ponto. Faz um jogo. A gente faz isso, funciona. Então tem que arrumar jeitos de ser divertido. Porque se for divertido, a sua criança vai fazer um processo, vai ter uma emoção. E essa emoção forte, diferente, né, que é novidade para ela, vai gravar na memória e vai se tornar um aprendizado ao longo do tempo. No próximo ciclo é um aprendizado. Ela vai fazer aquilo diferente. Ela vai ter uma referência benéfica. Gente, brincar, você ganha dinheiro quando você começa a dar referências, lições para sua criança. Você lembra que antigamente as pessoas aprendiam com os pais? A mesma profissão, inclusive, né? Às vezes tinha a mesma profissão. Ferreiro era filho de ferreiro, era ferreiro. Médico ainda tem essas coisas hoje em dia, mas é bem menos. Então, antigamente era mais assim. Mas também, né, era copiado mais as personalidades, o jeito de ser, o vocabulário. Hoje isso está muito mais amplo. Só que tem uma coisa hoje que não está funcionando. E é isso que está gerando atrasos. É isso que está atrasando a fala dos pequenos. É isso que está distanciando as famílias. É isso que está atrasando todo mundo. Que é o excesso de informação, excesso de telas, excesso de cursos, excesso de matéria, excesso de prova. Mas nada parece que está... Tudo isso junto não está dando resultado. Não está avançando. Vai em todos os profissionais, por exemplo, e não tem a fala. O que é isso? Como assim que vai em tantos profissionais e não avança a fala? 5 anos, 8 anos de terapia e não avança. Por que não avança, gente? Se a criança é a coisa que mais avança. É um negócio mais veloz. Circuitos mais velozes que existem. Como é que não avança? Porque não é esse o foco. O foco é no núcleo, é na família. E isso parece óbvio de ouvir, mas olha ao redor, olha na sua família. Quanto tempo vocês brincam juntos? E, gente, de novo, brincar não é focar em brinquedo. O brincar é a sua comunicação com as coisas, tá? Então, com tanta coisa hoje, nada está fazendo efeito. Por quê? Porque falta o básico, falta o início, falta a ordem. Eu chamo isso,
nessa pirâmide aqui atrás que vocês estão vendo, eu chamo isso de ordem natural. Em todas as coisas da vida há esta ordem natural, há uma ordem das coisas. Elas começam no pequenininho, no micro, na ideia, por exemplo, do brincar. E elas se expandem para as outras linguagens. Essa é uma ordem natural. Vem para o físico, vai para a pessoa, entra no emocional, né? A outra pessoa entende isso ou não, é registrado. Existe um processo, né? Então, por que as crianças não estão desenvolvendo hoje? Está atrasando fala infantil? Tem a ver com não estar em harmonia, com não estar em ordem natural. Núcleo é o início, família é o início do desenvolvimento. Criança vai copiar a família, vai aprender com a família. Família não tá, ela já atrasou um pouquinho mais, porque ela passou para outra ordem. Ela teve que dar um pulo para aprender. E esse atraso, gente, é notável. Às vezes é na imunidade, às vezes é na fala, às vezes é nas brigas, né? Na irritação da criança, não dorme, não se relaciona bem, você nota isso no comportamento, tá? Então, gente, hoje a gente tem um obstáculo. A gente está gastando, né? A maioria das famílias estão gastando, por quê? Porque estão focadas lá naquele outro ponto e não nelas mesmas. E isso vai fazer você gastar muito dinheiro. Não tem dinheiro que pague estar em ordem natural. Estar consciente de que vocês são o núcleo mais poderoso, o estímulo mais poderoso para a criança. E que se vocês brincarem, vai ser mais fácil, divertido, desenvolver. A coisa vai fluir. Né? Sua criança, o seu adolescente, o seu bebê, eles vão fazer acontecer, vão se comunicar. Tá? Mas existe um caminho e existe uma ordem natural para você se guiar nesse caminho. Então, gente, ó, precisa da ordem natural, precisa de lógica, precisa de mudança. Isso acontece assim, do centro para fora. Não acontece de fora para dentro. Foquem nisso, tá? Foquem nisso e anotem isso. Lembra que isso vai estar depois no grupo do Telegram, tá, gente? Só para lembrar quem está assistindo. Porque eu não queria que vocês perdessem esse conteúdo, nem essa aula inteira. Até o fim vai ser muito legal, muito bom. Então, primeiro passo, né? Qual é o primeiro passo para você transformar isso na sua vida? Eu tento fazer isso, a gente sempre procura reorganizar a questão financeira. Todo mês a gente olha para isso, é uma coisa viva. É um motor que vai dar andamento no seu carro, no seu meio de transporte, na evolução da sua criança. É muito importante você também organizar a questão financeira. Pode demorar, pode não ser fácil no começo, mas é importante, é motor, é gás ali que você precisa. Né? Então, o primeiro passo é você não gastar todo o seu dinheiro. Você tem X dinheiro e você gasta tudo para dar educação para a criança. Você está indo ao contrário. Você está contraindo a sua vida. Você está indo ao contrário. E você precisa expandir a sua vida. Expandir o desenvolvimento da criança. E não contrair o desenvolvimento da família. Porque ela precisa de vocês. Ela precisa de vocês como o melhor exemplo. O melhor condutor. Se vocês não estão bem, ela não vai estar bem também. Então, não dá para gastar todo o dinheiro para dar educação e para correr atrás de estímulo. Não dá. Ponto número 1. Não posso gastar tudo que eu tenho e não posso ter gasto desnecessário. Eu tenho que investir mais em mim, na minha família, na minha criança, tempo junto. Tá? Gente, lembra, não precisa de bens materiais. É uma ideia, é uma comunicação que você vai fazer e vai dar o ar e a emoção de brincadeira. De novo, você vai mandar escovar o dente. Você pode fazer isso cantando. Você pode fazer isso com uma historinha, com uma voz diferente. Você dá um ar de brincadeira e você não fala isso com grito, com peso. É assim. É uma comunicação, é uma percepção sua que vai mudar tudo.
Outra coisa, gente, separa um dinheiro para vocês fazerem algo todo mês. Separa um valor, nem que seja muito pouco. Ou se você tem muito dinheiro, foca em separar um momento. Você tem que ter um momento diário, um momento semanal, um momento quinzenal, um momento mensal. Você tem que planejar tempo junto. Se você conseguir fazer isso, você vai ver o que isso proporciona para sua criança. Quantos momentos que você não vai gastar nada e vai ter momentos incríveis de emoção, de amorosidade, de cumplicidade. Você vai trocar ideias com a sua criança, de relação, de companhia. Você se torna uma boa companhia. Eu sempre falo isso. Não é o dinheiro que vai proporcionar isso para vocês. É a forma com que vocês convivem, tá? Para nós, né, gente? É para nós, para todos nós. O que mais você vai fazer? Além de não botar todo o dinheiro lá, fora, externo, né? Você investe, mas não se sufoca, não gasta tudo. Você vai isolar momentos para fazer isso, ou dinheiro também, se for necessário, nem que seja um pouquinho. E você vai sair do comum. Você tem que sair do comum para brincar e se divertir com a criança. Pode ser que às vezes vai brincar com uma bonequinha, com uma panelinha. Você vai brincar com coisinhas, com brinquedos, não tem problema. Mas não foca nisso, não depende disso. Você vai usar essas coisas. Foca no quê? Foca em você inventar. Foca em você sair da rotina. Você tem que sair da rotina, né? Pega a criança um dia, não avisa, vai lá numa pracinha, não avisou nada. Faz uma surpresa. E naquela pracinha você fica junto o tempo inteiro. Brinca o tempo todo. Fala das coisas. Conta a história, olha isso. Lembra de uma coisa. Você lembra que quando a gente foi na outra pracinha, não sei o que, não sei o que? Então, gente, são esses momentos que você vai ajudar a desenvolver a fala infantil, o desenvolvimento da criança. São nesses momentos profundos e pequenos e simples. E muita gente não percebe quando isso acontece. Faz isso tão ao natural que a criança desenvolve tanto e quando vê já está falando e já é um ser enorme, né? Porque isso acontece mais em ordem natural. Entende? Então, sair do comum, sair do sem graça, não briga sempre pelas coisas, não fica xingando que não funciona, vai gravar uma emoção pesada. Traz divertimento, novidade, interesse. Você tem que ser interessante para a criança. O momento tem que ser interessante, a louça tem que ser interessante, falar tem que ser interessante, brincar com o aparelho fonador, né? Tem que ser interessante. Tá bom? Baixa um pouquinho. E mais o que, gente? Olha só. Por que eu tô falando para parar de ser sem graça? É porque às vezes você acha que educar tem que ficar mandando, tem que ficar exigindo, tem que ficar ameaçando, né? A gente ainda tem essa educação de achar que tem que tirar a mesada, tirar o videogame, ameaçar, dar recompensa, né? A educação da recompensa, da ameaça, punir, castigar. Nada disso funciona. Por que nada disso funciona? Porque o cérebro da criança tem um processo para aprender, assim como o cérebro do adulto. Se não for prazeroso, você não aprende, você esquece. E se você esquece, você tem que repetir. Então a criança ela tem um mecanismo que ela não gosta de repetir. Ela gosta do novo. Ela está sempre em busca de algo novo, né? Parece um bichinho que não para quieto. Por quê? Porque ela precisa de novidade para aprender. Então, se ela não tiver novidade, se você não tem novidade, se você não brinca com novidades, se você não faz nada novo em casa, se você tem uma rotina fechadinha na caixa, ali é o ponto. Você tem que abrir a caixinha, sair dessa caixinha e mostrar para a criança quantas possibilidades, quantas novidades eu posso fazer. Eu posso arrumar a cama de tal jeito ou de tal jeito, e no outro dia de tal jeito. Coisas simples, sempre novas. Coisas do dia a dia sempre novas. Sair da repetição.
Cérebro da criança não aprende com repetição. Não adianta você ir fazer o mesmo exercício, tipo chutar a bola, né? Chuta a bola, chuta a bola, chuta a bola, chuta a bola. A criança não aprende. Você tem que chutar a bola com ideias diferentes. Você tem que treinar a fala com ideias diferentes. Você tem que brincar com isso de formas diferentes. E aí se torna interessante. Se não se tornar interessante, ela não aprende, ela não vai ter interesse em você, ela vai focar em outra coisa. Por que o eletrônico é tão interessante? Porque ele tem sempre novidade. Ele tem sempre novidade. Sempre vem uma tela nova, uma música nova, uma história nova, muito rápida, os desenhos são muito rápidos. Então, ali é interessante. Por quê? Porque é muita coisa nova. Se o dia a dia não é assim, a criança não vem com você. Ela não vai escolher brincar, ela vai fazer outra coisa. E não vai se relacionar, tá, gente? Então, você precisa de mudança, você pode fazer jogos, você pode fazer desafios, você se interessa também por mudar, né? Porque, gente, você vai ter que brincar disso. Então, você vai ter que criar e mudar a sua pessoa para fazer isso. Você vai ter que evoluir nisso também, tá? Muito bem. Agora, muito importante, gente, o que vai fazer você brincar e mudar? Você entender as fases que a criança passa. Brincar com um bebê não é a mesma coisa que brincar com 3 anos, não é a mesma coisa que brincar com 6 anos, com 7, com 12, com 15, com 40 anos. São linguagens diferentes, que aqui está atrás. São linguagens diferentes. Se você não muda essas linguagens para brincar com essas idades diferentes, você não consegue brincar com isso, né? Você está ainda repetindo, não vai ser interessante. Por isso que os adolescentes não acham, às vezes, as pessoas interessantes, tá? Então não adianta você ficar preso numa brincadeira antiga, por exemplo, um ditado, né? Não adianta, não funciona, não tem entendimento. Saber que fase e que linguagem a criança está, saber que atividade é interessante para aquela fase, saber que atividade é necessária para aquela fase. Não adianta você encher um bebezinho de brinquedo, não é necessário para essa fase. O brinquedo dele é o ouvir, são os sentidos, é provar as coisas. Não adianta você fazer isso, né, e botar provar coisas novas para uma criança maior. Ela já está em outra fase, em outra leitura. Você tem que entender que existem fases e linguagens, e cada fase, cada linguagem é uma brincadeira diferente, uma forma de se comunicar. Se você não sabe isso, esse é o convite das 7 linguagens naturais e musicais. É o canal no YouTube desse conteúdo, tá, gente? Aproveitando que eu falei do canal, no canal tem uma coisinha lá, um botãozinho, para você se inscrever para o dia 28. Aqui no Instagram tem, no Facebook tem e no canal também vai ter. Só para não esquecer, você se inscreve para o dia 28. A gente vou estar falando para vocês mais desse caminho até a fala, resolver a fala em até 7 semanas, né? E mostrando um caminho para isso. Então, se você quer participar disso, se inscreve no canal, se inscreve nas redes sociais, no link, que você vai ter mais conteúdo no dia 28, que é quinta-feira que vem. Gente, mais um pouco dessa live de hoje. Hoje é metralhadora de conteúdo. Hoje é metralhadora, não acabou ainda. Você fica aí mais um pouco. Falei das atividades de interesse para cada linguagem, para cada fase, principalmente de 0 a 7 anos, tá? Foca em 0 a 7 anos. Gente, se tornar criativo para não ter que gastar. Você vai economizar porque você vai gastar o necessário. Você não vai gastar com brinquedos desnecessários, com cursos, né, com terapias desnecessárias, em primeiro plano, no primeiro plano, né, no núcleo. E você vai gastar com vocês. E vocês vão desenvolver mais do que imaginavam, tá? Então você se torna criativo em casa e não precisa gastar. Você ganha dinheiro por economia.
Não é nem por não gastar, é porque você realmente economiza com todos os benefícios e colhe mais desenvolvimento às vezes. A maioria das vezes. A ideia é isso. É você colher mais benefícios, mais resultado, sem gasto. Menos gasto. O que mais, gente? Você para de comprar tudo pronto. Você para de comprar coisas prontas. Você começa a fazer essas coisas, né? E você consegue construir esse nível de convivência. É uma construção. Pode não ser fácil para você no início, pode ser novo. Para muita gente é novo, mas você precisa construir isso, começar pelo comecinho. Focar em vocês, focar na convivência de vocês, no relacionamento. Brincar a cada coisinha que vai fazer. Tentar. Conseguir é outra coisa, mas começa a tentar. Outra coisa, tá, gente? Vou acelerar, porque senão vai ficar longo. Já tá longo. Mas é que eu preparei esse conteúdo para ser perfeito para vocês. Construir esse nível de relacionamento, esse nível de vivência e desenvolvimento. Você tem que construir isso. Isso é um forte, é um castelo, tá? Não se constrói da noite para o dia. É uma convivência. Você ganha dinheiro por saber mais, por se comunicar mais, por aprender mais, por ser mais dono, né, da sua evolução, digamos. Nós somos donos da nossa evolução. Você começa a brincar, a criar coisas, a ter mais ideias. Você estimula o desenvolvimento. Você não gasta tanto com cursos que gastaria com escola particular se não dá para gastar, né? E se dá para gastar, você tem a escolha também, né? Você pode pegar isso e investir em vocês. Esse é o primeiro passo. Hein? Primeiro passo. Gente, basicamente, o resumo de hoje é: brincar é um nível da comunicação. Brincar não depende do lugar, não depende do momento, não depende de idade, não depende de dinheiro. Então, brincar vai depender do que você consegue mostrar a importância das coisas de forma leve, prazerosa e lógica, tá? O meu convite para você é começar a aplicar isso na sua vida, na sua cabeça, nas suas ações. E o desafio de hoje, para quem está assistindo, é vocês fazerem um brinquedo em casa. E vocês precisam fazer isso de uma forma divertida, convidativa, prazerosa. Você pode dizer para a criança, hoje nós vamos criar um boneco. Que boneco você quer fazer? E aí vocês vão criar um boneco juntos, a ideia, cabeça de quê? Corpo de quê? Como é que vai ser esse boneco? Vamos usar o quê? Vamos usar caixa? Vamos usar papel? Vamos usar comida? Como a gente vai fazer esse boneco? Você pode dizer para a criança conversar, né? Como é o nome desse boneco? Se ela não fala muito bem ainda, você fale com ela, você instrua a atividade na fala, não precisa ela falar para isso acontecer, né? Não precisa ela pintar, ela saber fazer. Se for um bebê, você faz junto. Se for uma criança, fala, né? Se for uma criança, você convida para participar. Se for um adolescente, você desafia. Anota isso. Se for um bebê, você mostra. Mais do que convida, né? E não vai desafiar um bebê. Aliás, tem gente que desafia, né? Mas bebê, você mostra. Criança, você convida. O que você acha? Que ideia? Que ideia você tem? Eu gostei da sua ideia. Você se relaciona com isso. Conta história, brinca. Escolhe material. Inventa o boneco. Se for um adolescente, você desafia. Vamos ver como você vai fazer esse boneco. Será que vai ficar bom? Você desafia. Eu vou fazer um e você vai fazer o seu. Como vai ser? Qual é o símbolo desse boneco? Você desafia o pensamento. E ao fazer, tem que fazer o boneco, gente. Eu vou mostrar para vocês um boneco que eu fiz
com as minhas crianças, meu adolescente, a minha criança e meu marido. E a gente começou a criar esse boneco. E no início estava meio enrolado, porque estava todo mundo tendo ideias e sendo colocado a pegar coisas, a mexer, né? Aqui na escola também a gente trabalhou o mês inteiro a criação de um boneco, que parece uma coisa tão pequenininha, tão simples. Tiveram bonecos feitos de palito, bonecos feitos de comida, bonecos de fruta, bonecos de brinquedo, bonecos de pano, todos os tipos que vocês podem imaginar sem gasto. As pessoas pegaram coisas em casa. E a criança, teve uma menina que dormiu com o boneco. Amou o boneco, abraçava o boneco, beijava o boneco feito de caixinha de leite e tampinha. E aquilo ficou lindo mesmo. E esse boneco aqui eu quero mostrar para vocês. Ele é um ratinho simples, olha só, bem simples, com corpo de shampoo, cabecinha de chá e ele tem uma surpresa. Ele tem um queijinho lá dentro, olha só, uma comidinha lá dentro. Só que ele tá tão caprichadinho. E é por isso que é bom fazer em família, tá, gente? Porque cada um vai ter uma ideia. Essa caixinha aqui foi uma ideia inicial, mas o como ela foi feita eu vou até mostrar para você. Aliás, eu vou colocar essa receita, esse passo a passo eu vou colocar no Instagram. Depois você dá uma olhada ali, essa semana eu coloco no Instagram. Eu não teria essa ideia, e aí meu esposo teve essa ideia de encaixar e de deixar um negócio como uma peça, um parafuso aqui. Ficou perfeito. Eu não teria essas ideias. Fazer em família vai mostrar como vocês juntos têm ideias melhores do que fazer sozinho. A mãe e o pai têm que convidar um ao outro para participar. E as crianças fazerem também, tá, gente? Aqui cada um fez um pouco. Aqui cada um fez uma parte. E todo mundo participou. E parece simples, mas todo mundo gostou do que fez. Eu tenho certeza. E esse é o convite, tá, gente? Se desafiem, façam um boneco. Vocês vão ver que a criança de vocês vai querer dormir com o boneco. Ela vai brincar, ela vai destruir esse boneco. Diferente daqueles bonecos ou brinquedos que estão lá na caixa guardados e não usam para nada. Porque esse boneco, ele tem um sentido emocional. Ele representa o que vocês vão fazer juntos. O tempo, a fala, o que falaram, o que fizeram, foi difícil, não foi. É um desafio, mas simples, com as coisas de casa, gastou um pouquinho na tinta, né? O olhinho todo feito. Vocês vão perceber que fazer essas coisas caseiras ou uma comida qualquer vai mudar a relação de vocês. Façam isso, esse boneco, inventem um boneco e vocês vão ver como a criança vai reagir. Percebam, fiquem atentas, atentos, como a criança vai reagir quando vocês fizerem esse boneco. Qual é o nível de atenção? Quanto tempo ela ficou com você ali? Ela concentrou? Não concentrou? Ela se interessou? Ela botou a mão? Ela pintou um pouquinho? Não importa, se ela não fez nada também não importa. Mas como ela está com vocês ali? E como você se sente fazendo algo para sua criança com a sua mão, com o seu desempenho, com a sua habilidade, com o seu tempo, nem que não saia nada, gente, não é para sair um rato assim, mas é para vocês fazerem, perdendo a voz, para vocês fazerem algo juntos. E observa qual é a relação e o resultado dessa relação. De repente, aquele atraso, uma, duas vezes, né? Vocês fazendo coisas diversas e juntos, aquilo começa a mudar. E esse é o meu convite para você, dia 28, ficar junto no evento ao vivo, O Caminho da Fala. Mudar aos pouquinhos, conseguir andar nesse caminho e trazer os resultados, colher os benefícios, sabendo estar mais junto, economizando, tendo mais tempo para brincar, ganhando dinheiro para brincar com a sua criança, que é o nome de hoje. Então, gente, ó, só pontos positivos. Eu espero que vocês consigam entender, aplicar na vida de vocês, botar tudo isso em prática, porque precisa sair do saber, né? Eu falei hoje numa aula, precisa sair do saber
para a prática, cognizar a prática para entender. Precisa ser esse retorno, essa lei de causa e efeito. A gente tem que fazer coisas para mudar, sair do comum, sair da rotina, repassando, tá bom? Um super beijo para vocês. Vamos ver que tem uma mensagem. Olha só, gente, no YouTube tem uma mensagem da Lígia, que é o seguinte: as filhas preferem sempre assistir a mesma coisa. Dá sugestão de assistir algo novo, mas raramente aceitam. Lígia, isso é mais ou menos como brincar, tá? Você não pode dar muita sugestão antes de mostrar. Se você pergunta, eu não sei a idade das suas crianças, mas se você perguntar o que elas vão querer e não mostrar algo novo, de novo eu volto ao interesse. Como elas vão ter interesse? Como elas vão ter interesse em algo que elas não foram apresentadas, né? Então é muito importante você saber como trazer a criança para o interesse. Lembra daquilo que eu falei antes? Você tem que se interessar, você tem que instigar a brincar com aquilo, trazer isso para o dia a dia, né? Para fazer analogias. Tem que ser interessante. Mas não é normal a criança gostar de primeira, não. Ela tem que ser ensinada a gostar. Eu vou te dar um exemplo. O que eu faço com os meus filhos? Eu convido, entre aspas, eu boto documentário de bichos. A gente assiste peixes, tubarões, crocodilos, leões, e agora todo mundo já, depois de um tempinho, já acostumou com aquilo. Então não é de primeira. Se você pedir para a criança que ela vai preferir assistir um filminho com você, documentário de bichos ou ciência, não sei, do que um desenho, não tem como pedir isso para a criança, tá? Você precisa, de novo, é a sua comunicação que vai fazer a diferença. As crianças, elas vão ficar viciadas no eletrônico e nos desenhos. Vai memorizar muito aquilo, porque aquilo é muito emocionante, vai ficar marcado. Elas querem sempre o mesmo desenho. Pode notar isso. Agora, você tornar algo mais interessante do que aquilo vai depender da sua forma de brincar, tá? Então, é bem por aí. Sua comunicação que vai fazer diferença. Pode não ser fácil no início, mas você tem que tentar uma forma diferente. Hoje nós vamos assistir tal coisa diferente. Hoje é o dia de assistir algo diferente. Inventa um jogo para isso. E dia 28 eu vou falar muito sobre isso. De novo eu vou focar, né, no como a nossa comunicação vai tornar as coisas interessantes. Seja assistir uma coisa nova, qualquer coisa. Seja fazer uma atividade nova, seja fazer uma tarefa da casa. Tá bom, Lígia? E todo mundo que está assistindo, gente, uma boa noite para vocês. Espero que esse conteúdo sirva muito, que seja aplicado por vocês, que seja cognizado, entendido, amassado, né? E amanhã eu tô de volta às 8 da noite aqui no Instagram, YouTube, Facebook. Mandem perguntas, que essa semaninha a gente está se preparando, né? Fazendo perguntas, distribuindo conteúdo, dando muito conteúdo para você se preparar para o dia 28, para o caminho da fala. Um super beijo, ótima noite e nós nos vemos amanhã.